Eu tenho várias propostas de seriamento, de retruncagem estadual, né? Aquela coisa que o Estado não dá conta. Como assim, né? Vamos fazer um desbravamento, uma retruncagem do que, né? Como ateistaram até onde religiosizaram-se, que vira platô de renaturalização, né? O que vira linearidade temporal entre paradoxo do comer e cagar, e não necessariamente, que vira quem justificar apontamento de miséria, desuniformidade padrão, sobre as relações inclusive descabidas entre tão pequeno quanto tão grande, né? Tão gordo quanto tão magro, né? Ou tão alto quanto tão baixo, as relações que se tornam a quem justificar, né? Pedofilia camuflada, não é assim, mas é assado, que é considerado genialidade ou desgenialidade, mas é um grandão, pequenininho, já é velha, pequenininha, mas é uma debilóide retardada. É um novinho que não é considerado, que trabalha o dobro, já ganha subsistencialidade perante trabalho, independente de se apresentar sexualizado, isso e aquilo, o que respalda, o que permite, em que momento isso não satura o desenvolvimento e o que vira incompatibilidade de trânsito, que vem justificar, né, datar, né, uniformidade. O que é a necessidade do humano estar uniformemente cabível para degustar, mais degustar, né? Ou seja, mais transferir igual a teoria de que são escravizados, ninguém é de ninguém, que morre mesmo, sobre o que vira crônico agudismo na aba de correntismo ou descorrentismo, né? Ao deserro da cruz, sobre o que se tornou aba usufruto arbitriante a quem. Por exemplo, né, o que é uma condição operacional que justifique a truncagem ou amarramento, né, o que é rua, controle de rua, trânsito de rua, recurso de rua, entre emergencialidades, larguras, profundidades, né, alturas, o que vira entre a calçada, descabido ao outro todo dia, varrer essa merda toda de novo, até onde tem que varrer, são habilitados a varrer, não gostam de varrer, tem que varrer, porque também se varre em qualquer lugar, e o que vira evitar ao máximo determinadas coisas, e os proximais até onde cuidar, o que é o antes e depois da calçada, como as condições processuais descabidas, já apontadas, colocadas, o que vira controle de taxa de natalidade, quando nem de 4, ou que já vira fracassa o estado do paraíso, aqui em Inter, observada, se justificar tocante trabalhado e apontar como humanizado necessário a toda essa merda que tá aí, que implica a responsabilidade sobre o que é, né, trabalhador, problema de trabalhador, destituir problema de trabalhador, né, que chega em determinado cargo, até que ponto vira encargo para quem contrata, e o sujeito não atende expectativa, o sujeito sobre, né, bebida, narcovariação, prostituição variada, o caralho a 4, que veio, inclusive, virá regalar as condições impostas, que, né, o que vem a ser a liberdade, quem pontua liberdade, o que é que poderia ser transparente ou pode ser transparente, mas que já se tornou uma desgraça perante pequenininho e grandão, que, né, tem que ter uma equipe que já nasce um piruzão no cu de todo mundo, o sujeito que já acha que está em final de salvação, não tem salvação, mas está trabalhando direitinho, que ele vai ali só parterizar lá entre tratos a quem despacho abduzível, nem incusar e avisando, cadê seu filho? Morreu no parto. Isso foi avisado que não é nem para ter filho. Por que você quer o direito de ter filho? Onde está o prazer de ter filho? O que não fizeram monoteísmo, né? O que se tornou herançável prazer de ter filho, que tem que ter uma rede de comunicação educativa que nunca resolve, para falar aquilo que fazendo filho, só fazendo filho, pingando merda, nunca entenderam, não resolve a situação de escravismo aqui em intelectualidade, né, de méritos, de, né, destituir a igreja, o que virou, também não cresce, também um lar que não resolve, né, ou não atende o que virou, desbravar, né, alguns pilares religiosos que acataram a conveniência, como, né, se é bom para um e vira nas costas do monetário governamental,
que tem que capitalizar, alguém ter a responsabilidade experimental de ali estar, é do governo, eu pago, eu vou destituir, vou quebrar, porque eu pago imposto, então aquilo é meu, mas aquilo é seu como? Você exerce aquela função ali, você comprova aquilo ali, que você tem as funções da sua casa, e você tem, você tá usando recursos perante as propriedades fundamentais que não lhe pertencem. E que é destituir redes de aluguéis e casas e controles absurdamente descabidos por pessoas que estão em cidades que não são de cidades, que não gostam das cidades, que operacionam situações indevido trânsito deles, quem que fica escondido, esparramado, família finge que não é família, e todos escondidos sobre transações absurdas que os diaristas querem, né? Ninguém sabe, ninguém viu, entre infidelidades e trânsito de andarilhos, correndo de toda forma de corrupção e genocidamento, né? Se tornam os operacionalizadores entre aonde chega o ouro, as pedras preciosas, e aonde escondidos de religião ficam em cima do muro perante o que é responsabilidade de administrarem ou mostrarem a cara exatificada, como são interpotenciais, aliançados, sinergificados entre a linearidade do que virou capitalizar. Uma hora satura, uma hora quebra, e num dado momento é o interdesgoverno de quem? Que era, ninguém imaginava que aquilo era cair, o Deus fez cair, ou a mal acidentado, que vira sobre semiduráveis, quem são os intercondutores, quando a questão é os que ficam em cima do muro, do que é de fato capitalizar, né? Se for para comer cagar, eles ficam em casa. Então aqui a gente quer saber o que é intercasa, interdesautotrofização, e como se apontam nascidos em que determinado lugar, né, considera-se raciado, não raciado, por quê? Então, como isso vira natalizado, condição documental, condição mínima, que aqui é as pessoas que trabalham em entrega, além deles terem estados operacionais sobre entrega, meio do caminho, droga, putaria, caralho, a quatro, eles vivem com satanás no corpo. Que achar documento que mudou, não avisou qual hora que chegou, com comida, o outro lá chegou, tinha que entregar no mar, ele não era ali, e ele ia ter que devolver que a rotatividade diária de quando acham o tal desses motoboys, essas coisas assim, que já tinha amolecido os trem tudo, estragado tudo, ia ter um prejuízo do caralho. Aí quem que culpa quem? E serviço no meio do caminho, para quem cancelou o pedido, aí tem que liga para negócio muito feio mesmo, sabe? Um negócio muito feio. Então o que é um indivíduo? A responsabilidade transcendental. Você fez o modelo padrão, não fez o modelo padrão corpo, não gosta disso, domina a arte, fala com Deus, não fala sobre, né? Querendo não referenciar uma cabeça, dois braços, duas pernas, um corpo mais ou menos. Algumas envergaduras são problemas, condições assimétricas são problemas, não representa trabalhar, mas eu não trabalho e sou rico e posso estar diferente assim, assado onde eu sou isolamento, né? Que sobre um panorama aterrizado e tal, como subsistencia aluguel, não aluguel, água, fogo, TRA, né? Ou que virou sistêmica, intersegurançável, né? Direta e indireta, sobre tecnologia, visa todas essas coisas, blá, 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 né? Que vira o sujeito nascido, acontecido, apontado, desapontado, ou que virou ateu religioso, aonde vem a impostação, a transcendentalização indireta, ou a cultura degustativa que implica em como ele se apresenta padronizado a despadronizado, né? Em quais as relações heterotrofíveis que arrasta, vende, compra, porque, né, o que vira isso entre o público e o privado, de fato presencial, o que acata não presencialidade, né, que vira custo-benefício de semipresencialidade, não presencialidade. O que é não presencialidade? Né? O que é o indireto, né, operacional, que justifique de fato que a galera da queca, opa, isso vende legal, tem espécie de programa de rastreamento de multidegustativos swingueiros, qual que é o mal amado, que não é que acaba com a pedofilia daquele, então já cai abaixo, o monoteísmo existe, esse aqui é o dono, esse aqui vem uma representação, mas em meio social isso não atende. Que quem quer comprar esse tipo de bicho, o que vira, né, maioria e minoria, em volume de força fraca, quem força forte, subsistenciar determinadas condições, é bom para todo mundo pratica, então não vai ser etiquetado de monoteísmo, isso daqui vai ficar em propriedade do Estado.
Isso aqui vai ser essa puta, esse viado fingido de mal comido, mas porque o maridinho tá na casa do outro, maridinho papapá. Esses daqui vai pagar pela prestação do interserviço assim, Inter não ser assado, tal. Pode ser até uma questão online, decidir uma moeda prostituto int, entendeu? Desmonoteísta, né? Desnadadista, inclusive, né? Ou fazer uma truncagem de nada cósmico. Então, o que é o sujeito, né? Qual que é o pacote do nascido, né? O que é o expectativado, naturalizado, que responda a trabalho a quem precisar trabalho, ao datado desumanizado, que virou bicho gente, relações heterotrofílicas, perante prioridade, as condições dos cultivos dos bichos, para que não sejam mais fudidos, mais agressivos, mais homossexualizados, mais doentes, mais jogatinosos, mais em transação de tráfico, de feira de sexo livre, de tudo aquilo que vira cultivo e necessidade emergencial. De comida, tem uma gravidade do arroto, do boi, do peito, falava disso do peito do boi, eu penso que é do cu do humano, que acho que é humano, né? Que o cu estava livre, o sonho meu é o pacote do cu, no kit do cu unificado, para eles fecharem um tempo civilizatório e desaparecer do mapa. Não usar o recurso da frente como se tornarem herançáveis, alugueláveis, atacado varejistas, conforme isso daí que eu estou querendo dizer. O monoteísmo nunca foi uma condição imposta a ninguém, e portanto os parasitológicos e toda a desgraça que eles demonstram, eles são inaproveitáveis, incapazes de fato, ainda que queiram soberbar inteligências e velocidades tais. Não apresentam assim, não apresentam capacidade científica, não apresentam capacidade dissertatória, oratória, exatificatória por nenhuma. E o que virou organizar e reetiquetar, recombar, remaciçar, né? Paradigma paradoxo do europeu, qualquer coisa, né? Americano, europeizante, ou que virou, né? A reversa soviética, ou não necessariamente, o que é o oriental, né? O que são os lugares que tantos têm ouros, tantos têm inovações, né? O que são as incongruências do comunismo, as incongruências do religioso aqui em laico milenarizante, reis, papas, né? A CDC, né? O complexo da Santíssima Trindade, que ele vai ser enfiado na goela, vocês vão ter que engolir, ou mesmo se não engolir, o que é a comprovação do anti-isso e a não degustação, inclusive comunicativa, e o que é a impostação comunicativa exata sobre a condição estacionária, que implica na moeda de conformes do clima, que a tendência é linearizar a coisa, tem destemperaturar de vez, né? Que é também desenquadrilhar, né? Destituir, implodir, não precisa explodir, né? Com bizarrice, né? Então, o que é a condição serial perante o que é taxa de natalidade e taxa de mortalidade? O sujeito está leve, o sujeito não está tão delinquente para morrer e não encher o saco, ou que vira, né, despacho da cadeia aberta e fechada, sobre acertos de contas variáveis, que mesmo tem que fazer, responder essa merda e levar para a cama, né? Que isso implica o que entenderam de passagem, correntismo, independente de vida eterna, platô de vida eterna não faz nada, fode ou nem fode, porque já tem um gozo livre. O que virou padrão de mortalidade dicotomizado, sobre elementariedade que justifica a condição anatomizada aterrizada, não sabe de onde vem, para onde vai, isso é um problema, essa aqui é a ponte que você vai pular. Você pode pular ou você quer ser empurrado, você ainda precisa ir avaliar o capital que você tem que deixar na mão de quem está fazendo aquilo, que está torrando o saco daquilo, né? Que é não sair queimando todo mundo, o que é os campos de concentração que, querendo ou não, já estão preparados para isso, né? E foram desativados totalmente, exatamente, por causa disso, para começar leilão de sapatinho, aviso variado, qualquer coisa assim, né? Então, o que vira responsabilidade gravíssima sobre taxas de natalidade descabida, como eles nascem, como eles apresentam em condições absurdas de andarilhados, de podres, de variados, de violentadores, ou seja, aleijados incompetentes, monstruosos incompetentes, heterossexuais que não são heterossexuais, homossexuais que não são homossexuais dignos de porra alguma, eles são aliciadores, eles são prostituidores. A guerra de héteros e homos entre passivos e ativos é absurdamente grave,
Não, que são os heterossexuais multidegustativos, que se tiver sobre a condição de igreja, até que prove o contrário, eles são casados e são heterossexuais. E a guerra dos que as bibas passivas não vão colar velcro, né? O kit, quem atravessa, onde faz o testemunho direto sobre determinada condição, independente de um voto direto ou indireto, ou que vira o Enem dos conformes, né? Percentuado constantemente a exata, qual é a linearidade atípica que se tornou inédita, chegou no OVT, né? Esse transmutou, criou, nasceu com 2 Q, né? Coisas colocadas sobre essas categorizações, quando, né, o que vira ser toda a monstruosidade aterrizada, a etenização aqui em aeróbio, anaeróbio, sobre impostar, inclusive, o valor transpermizador desrecursado de tudo que está. Então, o que é o sujeito perante o trabalho, atividade física diante do trabalho, anexada ao trabalho, que vira o contexto de percepção de fato de trânsito, né? Causa e efeito de trânsito, arrasta, mas ele, né, come, caga, já caga comendo, deu a bunda para ganhar volume, ganha volume para dar bunda, o que vira dizer que seja presente, leve, renaturalizado, quando desintegralizado, polido a datar. Causa e efeito descompensável do trabalho é o pecado do trabalho, mas está pronto para atividade, porque a atividade, né, o que é o carboidrato doce e salgado, o que é atividade, que em dados e momentos pode xingar, porque é bom, porque não pode, porque é a desqualificação da atividade larga e restrita, o que entenderam de trabalho como responsabilidade dentro de uma casa. Os anos iniciais do bicho que se decifra, desacelerar esses autonomistas, esses bichinhos variados, esses quadrilheiros corruptos com condições muito adversas, inclusive o que esse correntismo gosta perante litorais, condições proximais que viram zonas de reserva, ou que vira ali e monta um negócio. Qual é a causa e efeito de todo mundo que vem quadrilhar em volta, monta uma academia, aqui um laboratório, aqui o narcotráfico, assim também faz aqui a medicina, papapá. Condições periodizatórias sobre, né, distâncias e proximidades que viram condições a serem respeitadas, e aqui fica juízo de valor de estar próximo, radiativo, está tão longe, não sei o que vira a análise constante que justifica a formularização justa, prática, econômica, perante como isso vira diária constante, ata diária, o que vira oralidade, né, saturada, quem aceita, quem percebida, quem desenquadrilhado e bem arregalado. Que se parar tudo, é o melhor que está tendo, só tirar o humano. Resolve, não precisa de padrão de beleza, de ressustentabilidade, recapitalização, se de nada disso, cair por terra de que empregados são necessários. Então a gente tem uma condição minuciosa sobre o que virou recategorizar dons, vocações, né, minuciosidades básicas ao pico do que tornou restrito ou larga e empoderativo sobre o histórico de cada pessoa, como eles apresentam isso, para dizer até que ponto entendimento de reversa ortodoxal ou de original, que há quem exatificação constante, está havendo mais morte em determinado grupo, esse grupo mais adoece, que é a reconstatação racial, né, entre observáveis quando tocantes e o que vira tocante cortante sobre as relações heterotrofíveis que se tornam invasivas, o corte da medicina, como fica percebido que determinadas habilidades camufladas de bonzinho porque cortam e matam diretamente ou indiretamente, né? Fica percebido que esses constantemente estão proctologizando, né? Já dava a bunda, mas está dando a bunda e gerando que a causa é feita do swing da doença, de swingueiros dentro de casa, nas gravidades, quando sejam esparrados, esporrados lá, o médico deu junto, mas já fudia com o médico, não aquele, mas o outro do lado, e aquele também sabia. Quando isso vira condição processual de darem golpe, ou vira, né, minuciosidades fracionárias que não atendem ao recurso, não referenciam ao Estado,
desclassificam a Santíssima Trindade. São os alfineteiros indiretos que querem dizer que não tem nada a perder e tem coragem e que se incrucificam a acreditar que mais vão se empoderar sobre esses valores. Então a gente tem umas responsabilidades sobre peso ou altura que virou atrativo e câmbio, prostituído e não prostituído, das quecas dos proibidos aqui liberados, que impulsionará a transparência, né, do fracasso miserável. Então, o que é trazer todo mundo a fuder tão igual, morre o outro já tem igualzinho junto, para ele trabalhar ou desaparecer do mapa em grupo, levando tudo. Subsistencial, o que é oposto se atrai, independente de guerra, alma gêmea, amor à primeira vista, que não está ligado, né, ao bem, mas que se não tiver a condição do bem, a conhecimento que está extorquindo o outro, melhor ficar sozinho e pagar tudo, melhor ficar sozinho em casa. O que é ficar sozinho em casa? Condições originais, privadas sobre o que é alto, que ainda por dentro ou qualquer coisa assim, mas como que subsistencia a morada independente e suporta para, inclusive, uniformizar a condição ministerial, que não se torne confessionária em nenhum lugar descabida, que a igreja não seja um palco de palhaço com festinha, mais ou menos. Aqui eles ganharam porque o gospel começou a bombar naquela musiquinha, pegou aquela música do católico, olha o que ele está fazendo lá. Então nós vamos devolver isso aqui, ninguém vai cantar, vamos ver o que se tornar bem louvável, olhar as composições com afinco, quem é o protagonista, quem são os coadjuvantes, com o cu bem fechado, independente de apontar isso como jejum de causa e efeito de pedição, que a revelação não atende a isso daí. Então nós somos as condições iniciais, quanto custa um novinho nada inocente, entre todos os comercializadores de pedofilia, ao cruzo de pais e filhos, e as jogadas deles de atravessarem a rua e impostarem, que sejam comedores e multicomidos, que eles não têm nada a perder, que nem Deus, que o problema é de quem? O patrão, que mais o patrão faça, que em um dado momento segurança nunca tá bom e alguém tem que matar, e quem é que responde pelo chacinamento direto e indireto, que trouxe imperativos de guerras graves, necessários, permitidos por Deus, e que veio a regalar o que é a impostação espacial, né? Que num dado momento não são merdinha nenhuma e que num dado momento são convidados a serem mais desemerdalhados e entender que existem reatividades mesmo absurdamente inéditas sobre questões que num dado, a flexibilização tal, vertical, horizontal, isso aqui, ó, questões de ordem que aqui ainda é assim é assado, e como que você comprova, está incomodado por quê? Quem pergunta e quem responde, caso calórico de quem pergunta e quem responde, quem é o passivo da coisa, como otimizam gastos calóricos e sustentações que se sobram QSPs escambistas, o que é que atende ao ano inicial e justifica se aterrizou porque não acredita em nada ou não é ninguém, mas está no palco de quem? Quem entra esse tipo de pergunta já implica um fator de dependência miserável enorme e que ninguém tem a obrigação de deixar de fazer aos seus próprios filhos para poder pegar bicho que não tem solução, que num dado momento também não é pai, também não é filho, que em sangue assim estado a coisa já trouxe uma desbravação, que virou transcendentalidade indireta, colocado como não tem coragem de comer de frente, entre elementariedade aqui anatomizáveis, vai comendo, espaço é largo, desencontra, né? O que virou pequenininho, grandão, e o grandão ficar pequenininho, sobre o que dataram, né? Variabilidade de deuses, e dizer o que é essa minuciosidade não mais irredutível, que virá dicotomizável entre o auto-usufruto e a auto-arbitriação perante o que datar, monoteísmo ou não necessariamente, que é a flexibilização do humano, que já se fez dissecado, já se fez, né, angularizado, amplitudinado, e que também pouquíssimos respondem a isso aí. Raríssimo, independente de esteroides, esticando o corpo, ganhando massa, acho que pior se torna. E qual que é o arrastado por quem? Que aparentemente o tegumento, gordura tá boa, gordura é bonita, não precisa emagrecer tanto, ganham volumes tais, mas a quem fica, né,
o modelo descabido de produção no Brasil é quem joga a carga em cima do bicho, até que ponto aquele bicho estoura, ou está no meio de corrupção que vira uma festa que ele desenvolve prazeres tais, né? Que o que vira a sustentação do entendimento que acharam ser homem e mulher da noite por dia. Eu tenho uma revelação para você, mas Jesus que é Jesus, se for vir, vai vir na nuvem, se for vir isso, não acredito, não sei o quê, papapá. Antes de descentralizar alguma coisa para entender o nível de seriedade do que vai representar uma justa causa e uma demissão com a cara estampada em todos os lugares do mundo e o abatimento perante as regras ou o deselo com relação às regras que já não mais são considerados a repetir, muito menos a acidentar e enquadrilhar com uma largura de arrastos dentro de setores públicos e privados em toda a espécie, utilizando todos os recursos sistêmicos que estão em todas as condições internacionais. Então, o que virou, né, intraestaduais, internacionais, o que virou de fato o produto isolado que categoriza alguns literalmente capitalistas, literalmente comunistas, entre religiosizáveis ou qualquer, né, condições entre agudos e crônicos, entre o vivo e o morto, que implica um quanto caro, desastroso, não mais inclusor, não tem prestado para nada, tirar e não tirar a educação, falam errado da mesma forma, utilizam infinitas gírias, quadrilhamento absurdo sobre destoarem todas as coisas e desconfigurarem, impulsionarem condições acidentáveis perante a falta de respeito e responsabilidade, e justificarem as irresponsabilidades que falam pelo cu e a burrice toda, que se etiquetam em bancos de escola e isso utilizam dinâmicas de trânsito perante o que se tornou historicizado, né? Usufruído virou lixo a quem ainda é datado como matéria-prima tal, porque em um dado momento tudo isso é apenas um lixo cósmico demonizador, que não resolve para merda alguma justificar quais são as classes de ativos e passivos, o que virou categorização profissional de fato relevante, né? Medicina, a quem justifique direitos e deveres juricizados independentes do governo. Força Armada independente do seu, o que é a força de trabalho e a subsistencialidade. Atacado entre o interdespeso corporal, a quem justificar cargar e necessidade de tamanha quantidade de bomba nuclear que não é para explodir, perguntemos, entre democracias a quem ditatoriais, já arrancaram o cu tipo a moda do, né, resiliente negacionismo, já não vira capitalismo, né? Tem o selvageria, de selvageria, quem apontar, né, entre fascismo e nazismo, como cristianismo, né, que é a pauta do cristianismo, quando o cristianismo, mas esse foi conveniente pela política do tempo e entre política de conversão, mas o que é a larga, o estreito da conveniência que tem que caber dentro da porra da diária, tem que recursar todo mundo comendo, que virou um campo de demagogia, literalmente porcos que constantemente querem comprar medicina, não necessariamente apontar a medicina, querem manejos manipulatórios que enfiam alguma coisa que faz o sujeito mais ficar no inferno. Esse ateísta, independente de muitos, inclusive, que dataram medicina, né, entre pró-desprevenir a quem, né, curar assintomaticamente estados vacinatórios totalmente violados, né, que virou tamanho igreja prática de milagre, entendimento de regras, ao custo-benefício de serem sozinhos antes que mal acompanhados, e dois, porque não são dois homossexuais em cima do fracasso dos filhos, jogados à miséria e a quem que virou em território de pedofilia e de prostituição, de racismo total, o Estado do desestado tem que ser impostado pelo Estado, que isso vira uma política, vira um institucionamento de reserva descabido e que tem que ser operacionalizado com quem são boas famílias, que tem que apresentar impessoalidade que não mais leve, que os levem ao fracasso, e administrar, né, o que mais podem fazer sobre perpetuar descabidamente, trabalhar descabidamente, porque não são considerados num campo tal, e até o final da vida costumam, né, sobre os violadores totais
quererem isso daí como pauta de montar em cima para não mais reconsiderá-los. Então, o que vira devoção de alguns, quando são jogados em algumas casas, que mesmo sejam pervertidas e bizarras, às vezes um rico, homossexual muito rico, papai, eles têm que agradecer, porque eles estariam no meio da rua, e o que virou proliferação de gangues variadas, totalmente descabidas, em condições receituais, em condições ministeriais largas e restritas, que virou ortodoxia governamental, que virou religiosaram aos limites das questões colocadas como transcendentalistas sistêmicas, ou que vira aqui a consagração da coisa, o entendimento de dizer que é o platô sapiental tal, sobre você operacionalizar a responsabilidade, o que vira responsabilidade inicial, prazer inicial, declínio, apontado ou imposto sobre desoperacionalidade de trabalho para que casal ou entendimento heterossexual, a quem, quando produzem, por que nasce o homossexual e aonde o homossexual, para ser homossexual, por que tem que estar impostado? Entre gostam do passivo, que acham do ativo, que acha que é ativo e que tem uma mulher. Então, quer dizer, colocar quem fecha os seus ciclos e paga as contas, que são prostituidores, aliciadores, e por que temos as regras sobre determinado momento a gravidade da aliciação e quem se joga ao valor do outro, que o valor do outro não está naquela casa, é impulsionado dentro daquela casa, é impulsionado a desqualificar Estado de igreja, ainda que ele não seja nada, e vai ganhar liberdade de morrer da mesma forma, mas ele vai ter que prestar conta perante a habilidade e serviço técnico exatificador e não acidentado, e isso ser quantificado. Até que ponto essa descentralização vem de que raça e por quê? Para a gente recolocar a condição do escravismo, que é o paradoxo da raciação, que caracteriologicamente se apresenta não pejorativizado, porque presta conta com a cara, presta conta com um tipo de cu, com um tipo de cabeça, ou caralho a quatro, que subsistencia. Meios de produção, largos restritos, necessidades que se sobrem, né, num fracasso civilizatório, tal, as relações heterotrofílicas ainda se fazem, né, sistêmicas. Algum tem que aprender a entender que ele é dependente daquilo que está lá no outro lado, ou não necessariamente, né, para dizer o que vira a recompactuação minuciosa sobre o peso e o fracasso da rede de prostituição dos descabidos, dos pequenininhos que não são pequenininhos, que estão entre os grandões que não operacionam grandezas, inclusive quando aposentados, são fardos escravistas, golpistas previdenciários, ladrões, empatam foda de trânsito, não são dignos de respeito em maioria, são fardos aos pequenos em função de necessidades agudas e bizarras impostadas sexualmente entre bichos domésticos que se tornaram descabidos, racialmente descabidos, um alarme preocupante perante uma quantidade de parasitologia, gravidade sobre não terem responsabilidade dos cumulativismos dentro das casas, gravidade perante serviço de empregado, serviço de diarista, serviço de auxiliar, que não, o que é autonomismo a donos de casa, desconfiguração de toda essa merda aí, o que vai virar, né, varejar cada um na sua casa, e como é que desenquadrilha serviços incompatíveis como o próprio serviço de personal trainer, próprio serviço de empregado doméstico, né, como os serviços variados que viraram pacotes infinitamente caros de funcionar, de consultórios que são literalmente degustativos de fachadas sexuais absurdamente bizarros. O que é o combo ministerial que vai justificar o campo educativo, né, de psiquéticos a não psiquéticos, que as folhas protocolares não respondem? O que vai ser a seriação que vai ser imposta no trabalho, ou já descabida e oferecida, que sabe fazer a análise da harmonização do deficiente total, né? O que vira a platô expectativo vindo de que raça? Se torna uma condição degenerativa perante o corpo nu e as necessidades funcionais, para em que dado momento baixar a relevância da fachada, que virou um lixo, que não atende, que somado às despolíticas de atividades físicas, quando hipertrofíveis, entre emagrecedoras, ou catabólico e anticatabólico, virou uma desgraça absoluta, uma chacinação, um enquadrilhamento de roubo e deixar para lá, para fachadas que não atendem, para disfarçar o que não são,
e impostar na pauta primeira o que acharam ser bom de fodas poligâmicos aqui monogâmicos, o que devem mais ouvir sobre buracos e responsabilidades porcas ao desmodelo padrão, que roupa nenhuma não atende, fachada nenhuma mais atende, e que mesmo não são mais convidados a nada. Entender que tem direito de errar com um filho e morrer todo mundo junto quando ousar fazer um segundo, num tempo que já é convidado para trevas absolutas não mais se tornarem cabíveis em lugar algum do cosmos.